Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, todos aqueles que nos acompanham aqui no plenário e também pela TV Alerj, uma boa tarde. Venho aqui a essa tribuna fazer algumas reflexões sobre as comemorações ontem do Dia do Trabalho em todo o território nacional e a situação do trabalho e do emprego nesse momento no estado do Rio de Janeiro. Senhores deputados, senhoras deputados, infelizmente, nós aqui no estado do Rio de Janeiro temos muito pouco a comemorar com relação à questão do emprego. Esse estado segue imerso na maior e mais grave crise econômica de sua história, com um desemprego galopante, enquanto o resto do Brasil começa uma tímida recuperação da atividade econômica e também do emprego. Aqui no estado do Rio de Janeiro, infelizmente, seguimos incinerando empregos, sonhos e esperanças. É importante, senhoras e senhores deputados, que nós possamos fazer uma reflexão sobre o que se passa hoje no nosso estado e que impactos isso traz à nossa economia. Senhoras e senhores, hoje o Rio de Janeiro carrega um peso adicional por conta desse desgoverno que nós vivemos, da péssima administração do poder público executivo estadual, da total falta de autoridade e capacidade de gerenciamento. A falência múltipla de todos os estamentos do estado do Rio de Janeiro legou negativamente um custo adicional, o chamado hoje custo Rio de Janeiro, que é impactado pela área de segurança. Hoje, a situação da segurança pública no Rio de Janeiro, e os cariocas e fluminenses que nos acompanham sabem, é desastrosa. Nós não temos nenhuma tranquilidade para andar nas ruas, nenhuma hora do dia e nem à noite. O roubo de cargas no Rio de Janeiro atingiu patamares estratosféricos, o que leva à desaceleração da atividade econômica, o que leva a custos adicionais para nossas empresas, o que afugenta investidores e que coloca em risco qualquer possibilidade de pensarmos numa recuperação. Senhoras e senhores, tudo isso é fruto do desastre que se implantou no estado do Rio de Janeiro a partir da falência do poder público executivo estadual. E agora nos encontramos sob intervenção federal na área de segurança. Uma medida, na minha visão, necessária pela falência, pelo desgaste, pela destruição das nossas polícias civil e militar, aliada à total falta de autoridade do governador do estado. Porém, vamos completar em poucos dias 3 meses da intervenção e os resultados até agora muito pequenos, praticamente desprezíveis. Evidentemente que nós temos que ter o equilíbrio para olhar a situação, não imaginando que a intervenção ou o interventor federal poderia mudar esse quadro como um passe de mágica do dia e da noite. Sabemos que são necessários investimentos profundos, uma reconstrução das nossas forças de segurança, mas isso precisa ser feito com mais velocidade. E os recursos solicitados pelo interventor federal, a ordem de 3,2 bilhões de reais, ainda não foram confirmados, apenas 1,2 bilhões de reais foram liberados, o que é gravíssimo, o que coloca em risco esse processo. Isso é uma responsabilidade do governo federal, da presidência da República, e o Rio de Janeiro vai cobrar a responsabilidade desses agentes públicos de resolverem a questão, aportarem os recursos para que nós possamos começar a sonhar com uma recuperação. Senhoras e senhores deputados, nós precisamos desesperadamente recuperar a nossa economia e a capacidade do Rio de Janeiro de construir e gerar empregos. Para isso, nós temos algumas oportunidades e a principal delas está na área de petróleo e gás, como aqui muito bem mencionou o deputado Jânio Mendes, que me antecedeu nessa tribuna. Evidentemente que nós temos que ter políticas públicas para a recuperação da economia do Rio de Janeiro como um todo, para diversificar a economia do Rio de Janeiro, para que o nosso estado não fique dependente apenas de uma área. Porém, esse trabalho só vai poder ser implementado a partir de uma nova administração, pois essa já se encerrou com mais de 6 meses ainda para o término do mandato.
Porém, na área de petróleo e gás, as oportunidades estão acontecendo agora. E deputado Jânio Mendes tem absoluta razão. Nós temos duas questões fundamentais a tratar no curtíssimo prazo. E a responsabilidade está no Parlamento Fluminense, uma vez que o governo do Estado não defende os interesses do nosso Estado e do nosso município. Nós temos um governo submisso, sem autoridade política e moral para defender os interesses do Rio de Janeiro. Por isso nós somos a resistência. Na questão estratégica dos campos de petróleo no pós-sal, principalmente na bacia de Campos, esse tema precisa ser tratado antecipadamente. E acerto o deputado Jânio Mendes, eu integro a comissão por proposta dele criada, que nós devemos antecipar esse debate, pois a Agência Nacional de Petróleo já anunciou publicamente um processo de análise de redução de subsídio em troca de aumento de investimentos e a recuperação da produção. Mas nós temos que ter muita clareza de como será esse controle, quais são as regras, qual é o benefício, e fica aqui a pergunta antecipada para levarmos ao governo federal: qual é a participação da União nesse sacrifício de recuperação dos campos do pós-sal? O Rio de Janeiro, infelizmente, o Brasil tem um histórico muito ruim no tratamento dos seus campos maduros. Na média, no Brasil, esses campos são encerrados com menos de 35% do óleo extraído. Ou seja, quase 2/3 do óleo fica debaixo da terra sem produzir emprego, renda, desenvolvimento e futuro. Países como a Noruega, com tecnologia própria, chegaram a uma média de 70% de exploração em cima dos campos maduros. Isso significa que nós, com novos investimentos, temos muito a crescer. Precisamos cobrar da Petrobras que ela tome uma definição sobre os campos maduros, sob sua responsabilidade. Se ela vai fazer os investimentos necessários para que eles retomem a produção, ganhando e aumentando a produção de petróleo, ou se ela vai passar para terceiros. Existem no mercado internacional e aqui mesmo no Brasil empresas interessadas. Pode ser que a estratégia da Petrobras seja focar apenas no pré-sal. Isso é uma decisão dela, mas o Rio de Janeiro não aceitará. E esse parlamento resistirá, na defesa da população carioca e fluminense, o fechamento puro e simples de campos. Nós queremos todos os nossos campos do pós-sal, os campos maduros em produção, com investimentos e em recuperação. A tese de redução de royalties em cima da produção excedente para incentivar investimentos, eu acho positiva. Ela é positiva, desde que as regras estejam claras. Se você produz 10 mil barris num poço, ele está em decadência, você traz investimento, ele passa a produzir 15 mil barris, nesse excedente, é razoável que nós queiramos, autorizemos uma redução dos royalties para que os investimentos sejam feitos, gerem emprego, rendas e mais royalties, que receberemos os royalties plenos nos 10 mil que produzimos anteriormente, acrescidos dos royalties com desconto nos 5 mil excedentes. Quanto a isso, estamos todos de acordo, por isso que o nosso lema deve ser mais royalties e mais empregos. É isso que nós queremos. E está certa a Assembleia Legislativa de promover a antecipação dessa discussão para que nós tenhamos certeza absoluta e segurança nesse caminho a ser trilhado. Uma outra questão estratégica e fundamental para o nosso Estado é a questão da manutenção da fronteira e da faixa que divide o pré-sal do pós-sal. O Tribunal de Contas da União retirou 2 campos do pós-sal do último leilão, dizendo que se ele tivesse na regra do pré-sal, a União ganharia muito mais. Mas o Tribunal de Contas da União não tem essa autoridade. Isso foi definido pelo Conselho Nacional de Energia, referendado para a ANP, e nós não podemos aceitar que essa fronteira que foi traçada seja modificada arbitrariamente em prejuízo do Estado do Rio de Janeiro. Nós temos que defender a regra do jogo que está vigindo e exigir que o governo federal recoloque esses 2 campos do pós-sal no próximo leilão, nas regras do pós-sal, nas regras de concessão. Senhoras e senhores deputados, está aqui em debate também na Assembleia Legislativa a adesão ou não do Rio de Janeiro ao REPETRO, ao Programa de Isenção Fiscal de Investimentos na área do petróleo.
tema fundamental que nós temos debatido aqui exaustivamente. E a nossa atuação e o meu mandato está a serviço do Rio de Janeiro na defesa dos seus empregos e dos seus investimentos. Não vamos permitir que o nosso Estado, que já conta com tantas dificuldades com o custo do Rio de Janeiro, na infraestrutura, na segurança, em todas as outras questões, percamos investimentos para outros estados, como São Paulo e Espírito Santo, que já aderiram de maneira plena ao Repetro. Senhoras e senhores deputados, nesse dia 2 de maio de 2018, dia seguinte às comemorações do Dia do Trabalho, momento dificílimo para o Rio de Janeiro, que conta, infelizmente, com milhares de famílias com desempregados. Milhões de desempregados ainda no nosso estado. Nós precisamos nos unir em torno de uma agenda que defenda o desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro, a oportunidade de emprego em todos os nossos municípios e a possibilidade, a partir da recuperação econômica e também das próximas eleições, com a mudança do comando do Poder Executivo, que nós possamos, senhor presidente, sonhar com um futuro melhor para o nosso estado. Não se enganem, senhoras e senhores deputados. O Rio de Janeiro e o seu futuro está atrelado à retomada do desenvolvimento econômico. Nós não podemos perder mais um emprego sequer. Não podemos perder a nossa liderança na indústria de óleo e gás. E temos que garantir que os nossos direitos sejam integralmente observados. Por isso, ao encerrar, deputado Jânio Mendes, já informo a Vossa Excelência que estarei presente no debate da nossa comissão especial, da Frente Parlamentar que defende os municípios produtores de petróleo, que nós possamos avançar nesse debate, defender os interesses do Estado, pois, com a destruição, a ausência do governo do Estado, essa é a última fronteira que defende o interesse de cariocas e fluminenses. Muito obrigado, senhor presidente. Seguimos com os debates.